divinas e varões valorosos. Vamos para mais um dia, para mais um encontro entre nós e o Senhor, para aprendermos e meditarmos em Sua Santa Palavra. E vamos à reflexão de hoje. Encontra-se no livro de Mateus, a partir do capítulo 14, e os versículos são a partir do 23 até o 33, que vai falar das tempestades e quando Pedro anda sobre as águas. E a leitura começa assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, nas forças do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Louvado seja Deus. Nós percebemos aqui nessa leitura que essa não foi a primeira tempestade que os discípulos enfrentaram. Na outra tempestade, o Senhor Jesus estava dormindo na proa do barco, onde os discípulos perguntam se o mestre não se incomodava se eles viessem a naufragar, se eles viessem a morrer. E essa história foi logo depois do milagre da multiplicação dos pães, dos 5 pães e os 2 peixinhos. E Jesus queria subir ao monte para orar. E ele queria estar sozinho, como diz a leitura. E aí ele ordena que os discípulos entrem no barco e atravessem para o outro lado. E ele sobe, para orar. De lá ele vê que o barco já está bem distante, E isso, a Bíblia aqui nos relata que é no horário da quarta vigília da noite, que é entre 3 da manhã, a madrugada, assim, antes do amanhecer, quando tudo isso acontece, pouco antes do amanhecer. E Jesus vai ao encontro deles, percebendo toda aquela tempestade. Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas. Então Jesus estava andando sobre a tempestade, sobre todo aquele tumulto que estava acontecendo, toda aquela agitação. Jesus estava na sua calmaria, andando sobre as águas. E eles pensam, em um dado momento, que é um fantasma. E eles gritam, se apavoram. Pedro, que é aquele discípulo que sempre se destaca, ele é o primeiro a gritar e perguntar: mestre, se és tu, ordena que eu ande ao teu encontro sobre as águas. E o Senhor Jesus diz: vem, O Senhor Jesus fala para ele: pode vir, confia e vem na fé. E Pedro andou sobre as águas até o momento que ele confiou em Jesus. Até o momento que ele confiou naquela palavra profética: vem. Porque em um dado momento, Pedro se distrai, A Bíblia relata que Pedro se distrai com o vento, bravio, com as ondas, com o mar. E essas distrações no caminho faz Pedro afundar, E se apavorar, achar que vai perecer. E aí nós podemos perceber que
A força do vento causou pânico e medo em Pedro. Toda aquela tempestade, né? A força contrária do vento com o mar bravio, mesmo Pedro estando à frente de Jesus, experimentando andar sobre as águas, no momento que ele se distrai, né? Toda aquela confusão faz ele temer, perder a fé e naufragar. Então, sem fé, nós não vamos chegar a nenhum lugar. Mesmo estando à nossa frente, a nossa bênção. À frente de Pedro estava o Senhor Jesus. Né? Aí a gente pergunta, como Pedro pôde temer? Como Pedro pôde sentir dúvida? Porque à frente dele estava o Senhor Jesus. Mas assim como Pedro, somos nós. Muitas vezes a nossa bênção está a um passo de nós. E muitas vezes no caminho, porque o perigo é o caminho. E aí as distrações nos tiram do foco. E aí perdemos a fé, temos medo e naufragamos. Foi o que aconteceu com Pedro. O que essa mensagem vem trazer para nós é que, independente de qual seja a sua tempestade, porque perceba, a outra tempestade, onde os discípulos também se apavoram e têm medo por conta do vento, do mar, e grita pelo Senhor quando o Senhor está dormindo, e o Senhor vem e traz a bonança, traz a tranquilidade, a calmaria para o mar, e eles mais uma vez ficam espantados com o que o Senhor faz. Eles perguntam, quem é esse que até o mar e o vento que obedece, né? Então, independente qual seja a minha tempestade, porque nas duas tempestades lá estava o Senhor, uma andando sobre as águas, a outra dormindo na proa do barco. O que o Senhor quer deixar nessa mensagem para nós? Que Ele está em toda tempestade conosco. O problema é que as distrações do caminho, do momento, nos leva a perder a fé. Mas por que nos leva a perder a fé? Porque muitas vezes tiramos o foco dele. Ele está ali dormindo, ele está ali estendendo a mão, esperando você vir ao seu encontro. E você se distrai, você olha para o lado, você se preocupa, você faz o problema maior do que o próprio Deus que está à sua frente. E por isso que a sua fé é esmagada por você mesmo. Você mesmo pega o seu medo e coloca ele maior do que a sua fé, e o seu medo devora a sua fé. E aí você não consegue chegar até o encontro do Senhor. Mas o Senhor vem nesta manhã para dizer ao meu coração e ao teu coração que, independente de qual seja a sua tempestade, a minha tempestade, Ele vai estar sempre lá, conosco, comigo e com você. E que não precisa ter medo, que não precisa temer. Ele disse para os discípulos na outra tempestade, por que sois tímidos? Né? Por que sois tímidos? Isso significa dizer, por que vocês estão com a fé tão pequena? Que fé é essa? Que falta de fé, na verdade. Vocês são tímidos porque não têm nenhuma fé. Então, vamos avivar a nossa fé nessa manhã. Vamos confiar no Senhor. Vamos dizer para o Senhor, a nossa fé está firmada no Senhor. E isso é o suficiente. Mas que o mar esteja bravio, revolto, não vamos temer. Vamos confiar, vamos acreditar, pois Ele é o dono do mar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Se o mar está bravio, Ele manda no mar. Se a tempestade quer nos engolir, Ele manda na tempestade. Confia tão somente no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Vamos pedir ao Senhor para que a nossa fé seja provada, mas que também seja aprovada, para que isso venha agradar ao Senhor e nos agradar também. Porque quando a nossa fé é provada e aprovada, o Senhor, Ele se alegra com a nossa vitória. Ele se alegra
em nos entregar a nossa vitória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos orar nessa manhã, gratos por essa mensagem que o Espírito Santo traz ao meu coração e ao teu coração. Porque eu não sei como está o teu coração, assim como você não sabe como está o meu. Mas o Senhor, que é o nosso dono, que conhece o nosso coração e que traz uma mensagem dessa para nós nessa manhã, é porque Ele se preocupa conosco e é porque Ele quer dizer para mim e para você: eu estou contigo. Como Ele disse, eu vou, mas eu deixarei o Consolador que estará com você todos os dias. Ele está conosco todos os dias. Oremos assim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, amado da nossa alma, nosso Mestre, nosso Senhor. Estamos aqui, Senhor, para te agradecer por mais uma manhã, aonde mais uma vez o Senhor vem com toda a sua delicadeza, com toda a sabedoria, com todo o amor, com todo o cuidado, falar ao nosso coração. Trazer uma mensagem ao nosso coração de fé mesmo, de esperança e trazer à memória, Senhor. Né? Muitas vezes nós esquecemos que o Senhor está conosco, que quando passarmos pelo deserto, pelas lutas, o Senhor vai estar ao nosso lado. E para tudo existe, Senhor, um propósito. Para chegarmos, Senhor, no propósito, precisamos passar pelo processo. Mar bravio e tudo, Senhor, que no caminho, todas aquelas distrações que querem tirar o nosso foco, Pai. Mas nós pedimos ao Senhor graça para continuarmos, Senhor, no caminho. Graça, Senhor, para não nos desviarmos, Senhor, do caminho. Graça, Senhor, para alcançarmos, Senhor, a nossa vitória. Para chegarmos, Senhor, ao teu encontro, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos, Senhor, nós carecemos que a tua boa mão de fato esteja conosco todos os dias, como o Senhor nos prometeu. Que nós não venhamos a nos esquecer disso, que seja qual for a tempestade, que nós sempre possamos, Senhor, lembrar que o Senhor pode estar dormindo, mas está bem pertinho de nós, ou pode estar caminhando sobre as águas ao nosso encontro, Pai. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã estaremos aqui para mais um novo encontro entre nós e o Senhor, para ouvirmos e meditarmos nas Santas Escrituras, nesse livro abençoado, que para cada dia do ano tem uma mensagem para nos fortalecer na caminhada. Fiquem com o Senhor, que o Senhor Jesus nos abençoe no dia de hoje e que possamos prosperar em tudo que nós venhamos a fazer, independente de qual seja a nossa tempestade. Deus abençoe.